Olá você, gente interessante, está para começar. Quem que você recebe hoje, Marisa? Hoje, Elias, nós vamos conversar com uma nutricionista e um cardiologista. É claro que o nosso assunto em tempos de pandemia vai ser os cuidados que devemos ter com o coronavírus, com a Covid-19. Já, já! Nós estamos recebendo no espaço aqui do Gente Interessante a Janaína Batista. Ela é nutricionista e, claro, a gente vai conversar um pouquinho com ela, saber dela o que fazer nesse período de pandemia, onde a gente fica muito em casa, está o tempo inteiro ali dentro de casa, fácil acesso à geladeira, ao pão, ao biscoito, ao refrigerante, enfim, o dia inteiro a gente passa comendo. É claro que eu e a Janaína estamos distantes aqui, seguindo as regras, não é? Para se evitar um contato mais próximo. Eu quero te agradecer por você vir aqui ao nosso programa, o Gente Interessante, e já começo perguntando, tá difícil essa guerra com a balança, o que é que a gente deve fazer, Janaína? Acho que uma das coisas principais é organizar quanto a horários, né? Quer dizer, a gente fica muito tempo sem comer e acaba, quando vai comer, comendo muito mais do que nosso corpo necessita, né? E agora, todo mundo estando em casa, é importante também prestar atenção no que a gente tem na geladeira, no que a gente tem na despensa. Então, às vezes, ir fazer compra com uma listinha para não comprar guloseimas, né? Biscoitinhos, enfim, frios, esse tipo de coisa que a gente vai colocando ali para tirar gosto, né? Sim, e se a gente tiver esse tipo de alimento em casa, é o que a gente vai acabar consumindo, né? A gente acaba comendo o que a gente tem em casa. Você atende numa clínica e, é claro, que você tem lá os seus pacientes, mas nessa época de pandemia de coronavírus, a busca está maior? Sim, na realidade as pessoas estão preocupadas não só com a perca de peso, mas também com a imunidade, né? Que, na minha opinião, é que a gente deve focar mais agora nesse momento, Com né? certeza. Tem alimentos que a gente pode enfim, adquirir, tomar, comer, para melhorar essa imunidade, Janaína? Sim, tem alimentos que ajudam. A alimentação é relacionada com a imunidade, né? Então, tem alimentos como os antioxidantes, como verduras, legumes, frutos, que às vezes a gente deixa de consumir e tem suas vitaminas, né? Seus minerais, além de alguns alimentos anti-inflamatórios, como cebola, gengibre, limão, própolis, que são anti-inflamatórios, né, e ajuda aí nesse processo. Chá verde, alguns chás de gengibre, de maçã com canela. Parece que a fome aumenta. Na realidade não é a fome, né, muitas vezes a gente se alimenta por preocupação, por ansiedade, né, não é por fome, né. Com certeza, o nosso emocional não é a fome está muito física. abalado também, né? Sim, com certeza, então a gente tem que procurar, às vezes, prestar atenção na qualidade do nosso sono, que tudo isso influencia, né, no comer, né, e para não estar descontando a ansiedade, o sentimento na comida. E aí engordando, engordando, engordando. Isso. Eu gostaria que você desse alguns conselhos aí, né, para a gente, por exemplo, melhorar um pouco, ou pelo menos segurar o peso. Porque é uma coisa que acaba te deixando mal emocionalmente também. Poxa, engordei, demorei tanto tempo fazendo academia, né, malhando, caminhando, se alimentando bem, e agora para tudo. A gente tem disponível na internet muitas aulas, né, online, para a gente não ficar parado, para fazer algum tipo de atividade física. Então, pelo menos 3 vezes na semana, tentar fazer alguma coisa, nem se for em casa, né, através do YouTube.
E além de prestar atenção na quantidade de água que a gente está ingerindo, que isso é muito importante, evitar os alimentos industrializados também, porque agora a gente pede muito pelo iFood, às vezes acaba comendo a semana toda errado, então prestar bastante atenção nisso também. Prestar atenção também se a gente está comendo muito em frente à TV ou com o celular, que a gente acaba comendo muito mais. Sem perceber. Sem perceber. Né? A gente acaba mastigando muito mais rápido e comendo em maior quantidade. Você falou em exercício, né? Aliás, realmente, né? Hoje você tem acesso à internet. Se você quiser fazer exercício de manhã, de tarde, de noite, tem, né? Tem sempre alguém te dando ali algumas dicas. Como nutricionista, é uma coisa que você sempre recomenda. O exercício físico é fundamental, independente dessa época de pandemia. Sim, com certeza. O exercício físico, ele ajuda, né, na saúde, na imunidade, ele está diretamente ligado, né, à melhora da nossa imunidade, né? O que, né, na época que a gente está vivendo é muito importante, né, que nosso corpo, caso tenha um preparo maior, né, contra esse tipo de infecção. Seria para resistência, não é que a gente, acho que tem que ter. Quanto maior a sua resistência, claro que você consegue vencer né, mais o vírus, no caso, se alguém pegar alguma coisa nesse sentido, é isso? Isso. Agora, me fala uma coisa, eu estava vendo aqui, a vitamina D é fundamental para o nosso corpo. O sol, então, ajuda e muito. Sim, a vitamina D ela é uma aliada na imunidade, e então é importante a gente ter o hábito de tomar uns 15 minutinhos um sol antes das 10 da manhã e após as 16. Lembrando que nenhum tipo de vitamina a gente deve tomar por conta própria. Tem que ser sempre com a orientação de um médico. Então, assim, o sol é algo que está ali, que a gente pode estar tomando, né? Não também vai... guardadas as restrições ali, Sim. né? Com protetor solar, dependendo do horário. Sim, se for antes das 10, depois das 16, nem precisa do protetor solar, né? Mas isso não garante, nenhum tipo de vitamina garante que a gente não vá pegar, Com mas certeza, ajuda. Ajuda. Né? E o que a vitamina D é importante para o nosso organismo? A vitamina D ela é importante no combate de diversas doenças, inclusive o câncer, tá? Da imunidade, ela está altamente relacionada com a melhora da imunidade. Então, assim, hoje em dia eu pego muitos exames de sangue de paciente com a vitamina D baixa. E é uma das vitaminas D mais importantes. Até mulheres que querem engravidar e não têm a vitamina D dentro do que precisa, muitas vezes não conseguem. Agora a gente pode repor essa vitamina, tanto com remédio, gotinhas, mas e alimentos? Que tipo de alimento a gente repõe a vitamina D? Os ovos, o salmão, verduras verdes escuras, são grandes fontes de vitamina D. Mas o sol ainda é o que mais... nosso corpo absorve mais. É mais Isso. rápida? Sim, do sol é a mais rápida. Agora, a gotinha lá que a gente toma de vitamina D, ou comprimido, seja lá o que for, ele ajuda nessa reposição. Sim. E a idade, Janaína, ela afeta a minha produção no meu organismo de vitamina D, assim como outras vitaminas também? Sim, com certeza, né? Devido à idade, quanto mais velha a gente fica, mais vitaminas a gente tem a propensão de perder, né? Então, influencia bastante, sim. Mas se a gente procurar comer alimentos com fonte de vitamina, tomar o sol, ou se o médico recomendar o suplemento da vitamina D, aí é só fazer o acompanhamento, só não pode superdosar, né? Tem gente que toma por conta própria. Com certeza, né? Você como nutricionista, com certeza é um campo de trabalho muito aberto, não é? Em indústrias, restaurantes, tem sempre uma nutricionista ali de plantão, uma ou um nutricionista de plantão? Onde que você pode atuar? Sim, com certeza. Nutricionista tem escolas, tem academia, tem a parte de indústria, de cozinhas industriais, né, de hospitais.
Então, não é só a parte clínica, Escolas, né? Sim, né? nas escolas, por conta das merendas, né? Sim. Então, tem vários campos onde a gente pode estar trabalhando. Agora, lá na clínica, quem que está mais buscando, homens ou mulheres? A maior parte da busca são as mulheres. Mas Com homem certeza. engorda também. Homem também. Também está acima do peso e tem que se Sim, preocupar com certeza. também, né? Ainda mais com a disponibilidade que a gente tem dos alimentos hoje, né? Com certeza. Se não se cuidar, é homens e mulheres, mas a maior busca é por mulheres. Essa coisa da gordura abdominal que atinge homem e mulher, não é? O tempo inteiro. É uma coisa que a gente tem que pensar e, independente, não esperar até depois dos 40, 50, não, antes, né? Com certeza, a gordura abdominal é a gordura mais perigosa, né? Por ela, a gente avalia se a pessoa tem risco de doença cardiovascular. Então, ela é muito importante a gente não deixar acumular, né? Que é onde é o perigo mesmo para a saúde. Com certeza, além de estética, não é? Porque você não busca só uma nutricionista por conta da estética, mas sim também por conta da saúde, né? Sim, muitos médicos recomendam, né? A Os alimentação, pacientes né? estarem buscando a profissional nutricionista para regular a alimentação, né? Porque É uma reeducação alimentar. uma reeducação alimentar. Eu acho que depois dessa pandemia, todos nós vamos ter que buscar uma nutricionista, né? Janaína, para a gente fechar, quais os conselhos que você daria para quem está em casa agora, assistindo gente interessante, ali louco para comer, morrendo de fome? O que você sugere nessa época de pandemia? Fazer uma lista antes de ir ao supermercado, né? Para não acabar comprando bobeiras, guloseimas, né? Que a gente fala. Porque a gente vai acabar comendo o que tem na nossa casa, o que tem na geladeira, né? Então, se organizar, procurar comprar frutas, verduras, legumes, né? Procurar beber bastante água, que é importantíssimo. Só água ou todo tipo de líquido? Líquidos naturais, sucos naturais, água de coco é muito importante também, mas não substitui a água. Água demais. Água de 2 a 2,5 litros por dia. E são poucas as pessoas que tomam essa quantidade. E a água ajuda sem em tudo. vontade, a gente deve tomar. A gente não pode esperar sentir sede. Quando a gente sente sede, quer dizer que o corpo já está desidratado, que ele está pedindo. Então, não pode chegar a esse extremo. Que bom. Eu quero te agradecer muito por você participar aqui do nosso programa, mesmo em época de pandemia, e dar essas dicas legais, bacanas, interessantes, para que a pessoa que está em casa, está acompanhando, também fique ligada e tomando conta desse bendito peso que normalmente, né, tá todo mundo acima do peso, não é? Nessa época. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Obrigada a você. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouco também sobre os cardiopatas, porque todo mundo que tem problema do coração também tem que ficar muito atento, muito ligado, porque tem que ter atenção redobrada nesse período de pandemia. Até já! Achei extremamente rápida a migração da plataforma presencial para o módulo online. Isso mostrou a responsabilidade, a competência e a estrutura da instituição e do seu corpo docente. Maravilhoso. Além de videoaula, a gente tem muito conteúdo que a gente não conseguiria em sala de aula. Principalmente as aulas ao vivo. Nós temos provas, temos trabalhos, temos aulas com videoconferências todos os dias com os alunos. Corpo docente de professores, mestres e doutores. Mesmo em casa, a gente se sente abraçado. As aulas online são práticas e seguras. O nosso curso de odonto está entre os 10 melhores do país. Uniposa Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Agora nós estamos recebendo e vamos conversar um pouquinho com o doutor Tiago Guaiume. Ele que é cardiologista, ecocardiografista, coordenador médico do setor de emergência do Hospital Alsta, também coordenador do serviço de cardiologia do AME
de Rio Preto. Doutor, muito obrigada pelo senhor ter escapado do plantão, ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada. E já começo perguntando, doutor, por que o coração pode provocar até a morte? É interessante a gente comentar a respeito do que são os grupos de risco para o coronavírus, né? Um assunto que está aí na moda, não sai da boca de ninguém hoje em dia. Grupos de risco são grupos de pessoas, de pacientes que têm alguma situação que aumenta o risco de contração, especialmente de uma evolução ruim da patologia, né? Quais são os principais grupos de risco que a gente tem? São os pacientes idosos, acima de 60 anos, os pacientes cardiopatas, que são aqueles que têm algum problema cardíaco, seja um infarto prévio, alguma arritmia grave, um coração fraco, um coração inchado, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos e pacientes que tenham problemas pulmonares. Então, tanto os que não sabem como os que sabem ser hipertensos, mesmo que controlados, eles fazem parte de um grupo de risco. Não sabe-se exatamente o motivo pelo qual, especialmente os hipertensos, têm esse risco maior de uma evolução ruim frente ao coronavírus. Mas delega-se que a hipertensão é uma doença sistêmica que causa inflamação no corpo todo. Estuda-se que os pacientes hipertensos têm uma quantidade um pouco maior de uma enzima que facilitaria a entrada do vírus nas células e, consequentemente, aumentaria o risco de infecção. Além do mais, como eu já disse, boa parte dos pacientes hipertensos, eles têm outras comorbidades. Eles são diabéticos, eles são idosos, muitas vezes problemas pulmonares. Então, isso faz com que eles estejam aí numa situação de risco um pouco maior do que os pacientes que não o são. Um ponto que foi descoberto também é que o vírus, além de pegar primariamente o pulmão, né, as primeiras pesquisas mostraram que o vírus ele ficava inicialmente no pulmão, causava os problemas respiratórios, como todos sabemos. Com o passar das pesquisas, foi notado que ele também causava alguns problemas tromboembólicos, ou seja, formação de trombos, formação de coágulos, e descobriu-se também que ele tem uma resposta inflamatória, ou seja, uma resposta de agressão ao corpo todo muito intensa. Então, lesão muscular e lesão muscular cardíaca também. O coração, afinal de contas, é um músculo. Então, tem-se observado na evolução dos pacientes, especialmente os que evoluem de forma um pouco pior, que o coração ele é acometido, especialmente com uma condição que chama-se miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, e, consequentemente, o paciente tem um risco aumentado de ter arritmias, um risco aumentado de ter o coração enfraquecido, um risco aumentado até mesmo de ter infarto por conta da inflamação das artérias, liberação de placas de gordura e, consequentemente, infarto. E a própria tensão do momento, não é? Então, isso para o cardiopata, ele ainda pior, ele consegue ampliar mais isso. Mas também as pessoas estão com medo, não estão indo buscar o hospital? Sim, é isso sim. mesmo, doutor? É interessante que a gente tenha observado que a gente vê pessoas que são absolutamente descrentes e acreditam que tudo isso é uma bobagem, e tem as pessoas extremamente preocupadas. A gente tem notado, inicialmente, uma diminuição importante na procura dos prontos-socorros, tá? Não só por questão cardiológica, mas questão geral, atendimento pediátrico. O atendimento em geral caiu bastante. Você deixa para a última hora mesmo, exatamente, né? A população tem obedecido às orientações que têm sido passadas insistentemente pelos órgãos de saúde, tá? Mas o que a gente observa de forma interessante é que muitos jovens mesmo, eles têm procurado o pronto-socorro com essa queixa, de que eles estão assustados, que eles têm medo. Mães jovens que estão com receio da pandemia por conta de crianças, de recém-nascidos, pacientes mais idosos que sabem ser do grupo de risco, então, consequentemente, eles têm medo de que tenha alguma evolução ruim. E a gente observa isso também. Uma outra questão importante é que nós estamos entrando aí no outono e no inverno, que é uma época do ano em que aumenta a incidência de hipertensão, consequentemente de acidentes vasculares cerebrais, né, que é o famoso derrame, o AVC, e também o número de casos de infarto agudo do miocárdio. Só que, paradoxalmente a isso, a gente tem observado uma diminuição importante na procura mesmo desses pacientes ao setor de emergência. A principal explicação que a gente acredita é que os pacientes realmente estão com receio de ir a um serviço de saúde e ficarem em contato ou expostos à possibilidade de adquirirem o vírus mesmo no serviço de saúde, tá? Então, a gente orienta os pacientes que evitem procurar um hospital ou mesmo locais de aglomeração por qualquer motivo, mas os pacientes que têm sintomas de infarto, a gente pode desenvolver um pouquinho melhor isso, eles não devem deixar de procurar. Negligenciar quanto a isso. De forma alguma. Eu vou contar agora um segredo para o doutor que ele não sabe. Quando eu convidei para fazer a entrevista, foi justamente pensando nisso. Eu
tive 2 infartos já. Eu tenho 59 anos, tive um em junho, né? E 5 meses depois o outro, já tem 5 anos, graças a Deus. Mas eu gostaria exatamente que o senhor falasse sobre isso. Esse período é muito perigoso, porque tem toda a tensão do frio, e isso acaba provocando o maior número de infarto, mas também, doutor, eu gostaria que o senhor falasse dos sintomas, porque se eu fosse esperar, porque eu teria uma dor no peito para ir, eu tinha morrido, porque na verdade eu tive aquele mal-estar. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dos sintomas, né, do infarto, para que as pessoas que estiverem em casa falem, não vou no hospital não, alto lá, hein, corre, porque às vezes pode ser mais grave do que a gente imagina, não é? Sim. Falar sobre sintomas de infarto é algo interessante, algo importante. A gente tem aqueles sintomas que são os clássicos, que todo mundo sabe, né? E procura os hospitais via de regra por conta disso, que é uma dor no peito, geralmente é uma dor em opressão, isso é até um sinal, né? Que é um sintoma de aperto, opressão, peso, geralmente associado à falta de ar, sudorese fria, náuseas, vômitos. Eventualmente essa dor ela não é no peito, ela é mais na região epigástrica, região do estômago. Então tem muita gente que procura o hospital achando que está tendo uma crise de gastrite e na verdade está tendo um acidente cardíaco, um infarto. E esses sintomas eles podem ou não ser acompanhados de irradiação para a região cervical, que é o pescoço, para a região de mandíbulas, para os braços, não só para o braço esquerdo, como a maioria da população conhece, mas para tanto o braço esquerdo, braço direito ou ambos os braços. Também, né? Pode ter uma irradiação também para os ombros, irradiação posterior para as costas, só que eventualmente o paciente tem um infarto sem nenhum dos sintomas. Tá? Isso é mais comum em pacientes idosos, em pacientes diabéticos, em pacientes que já são revascularizados, ou seja, já fizeram uma cirurgia ou mesmo procedimento de stent, pacientes renais crônicos. Mulheres, via de regra, elas demoram um pouco mais para procurar, então isso também é um ponto que a gente tem que observar. Então, muitas vezes o paciente está tendo um infarto sem nenhum desses sintomas típicos, né? A gente fala que é um infarto com sintomas atípicos. Então, qualquer quadro, né, que o paciente tem um mal-estar súbito, uma dor muito forte no peito, uma sudorese inexplicada, né? A gente vive numa região muito quente, mas a gente está entrando numa época, né? Num período em que as temperaturas são um pouco mais amenas, então uma sudorese sem causa aparente, uma falta de ar, nós chamamos de dispneia, de forma súbita e sem explicação. Não estou com o nariz entupido, não fiz nenhum esforço, estou com uma falta de ar. Especialmente se esses sintomas eles surgem após esforço físico ou após uma crise de estresse, uma crise de ansiedade muito grande. Nesses casos, a gente orienta que procure o serviço de saúde por se tratar de uma potencial enfermidade grave para que a gente possa avaliar e descartar ou não a situação. Nessa época, doutor, o senhor está ligando para os pacientes? De repente, eu estava conversando com o senhor falou, nossa, eu tenho tanto paciente que a gente agendou, mas aí chegou a pandemia, não é? Sim, sim. E, com certeza, o senhor, como profissional, também se preocupa com aquele paciente. Fala, meu Deus, será que ele está bem? Porque nesse período é muito complicado, não é? Isso, e por conta da pandemia, tanto alguns consultórios, eles têm restringido um pouco o horário de funcionamento, alguns médicos têm restringido também o tempo de atendimento, até porque muitos médicos fazem parte do grupo de risco, né? Nós temos muitos médicos acima de 60 anos, e a população também está um pouco receosa de procurar o consultório, né? Lembrando que, via de regra, as salas de espera elas são cheias, não tem ventilação adequada, então os pacientes têm optado por evitar. Ainda assim, a gente tem desenvolvido, né, especialmente alguns convênios têm dado essa possibilidade de fazer uma telemedicina. Né? A telemedicina é a medicina realizada através de vídeo, né, da distância, pode ser através de contato telefônico, através de aplicativos de vídeo, né, seja WhatsApp, seja Zoom, etc. Então a gente tem buscado, especialmente alguns pacientes de maior risco, a gente tem tentado manter um contato um pouco mais próximo, até para evitar que ele vá de forma desnecessária a uma emergência. Com certeza. Então, se o médico tem esse contato com o paciente, a gente tem feito isso para até ajudar na tomada de decisão do paciente quanto ir ou não ao hospital. Eu sei que hoje o senhor está de plantão. Sim. Está tenso como médico. Como cardiologista, né, o senhor já está até acostumado, mas como médico nessa pandemia? Sim, porque na verdade a gente está enfrentando uma pandemia de proporções nunca antes vistas, né? A história da medicina já passou aí por situações de grande calamidade, mas nunca com uma transmissão tão grande como a gente tem observado, né?
Então, a gente está tendo que trabalhar, todo mundo trabalha paramentado, máscara obrigatório, higienização, que sempre foi importante, agora faz-se ainda mais. Os cuidados em contato com o paciente, observar a distância, a gente tem sido até um pouco impessoal, né? Não pode cumprimentar o paciente, não pode dar mão, não pode tocar de forma desnecessária, obviamente que examinando o paciente a gente vai tocar, né? Vai examiná-lo, mas aquele contato de dar a mão, de cumprimentar, está sendo um pouco mais restrito. Uma coisa mais fria, sim. Né? E, infelizmente, o Covid ele também tem os sintomas atípicos, né? Como nós conversamos dos sintomas atípicos de infarto, o Covid também tem. E uma grande parte dos pacientes é formada por pessoas assintomáticas, que não têm sintoma nenhum. Então, a gente está tendo que tomar atitudes para proteger não só nós mesmos, proteger os pacientes, os demais funcionários do hospital. Tanto é que todo paciente que entra no hospital, ele recebe máscara desde antes da determinação municipal. E a gente tem essa tensão porque a gente está diante de um quadro clínico que nem sempre é fácil. A gente está diante de pacientes que no primeiro momento podem não ter o vírus, mas eles podem estar com o vírus de forma assintomática. E a gente está diante de uma situação que muitas vezes evolui mal. Então, aquele paciente que é internado, vai para uma UTI, está bem, de repente ele evolui mal. Então, a gente está aprendendo muito com essa situação. Com certeza, doutor. Mas, olha, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no programa Gente Interessante, alertar, né, os nossos telespectadores que estão ali do outro lado. Eu deixo para o senhor dar o recado final aqui, em especial para os cardiopatas. Olha, você como eu, que já teve algum problema no coração, eu tenho 4 stents, doutor, mas graças a Deus estou bem. Mas somos do grupo de risco e isso é muito perigoso. Certamente. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, sempre interessante participar e trazer informação para a população. A orientação é para toda a população, né? Evitar saídas desnecessárias, evitar aglomerações. Eu sei que está todo mundo cansado de ficar em casa, os pais e mães que estão trancados com as crianças já estão aí se descabelando a ponto de ter um infarto por conta disso. O pessoal está preocupado em questão de trabalho, mas a gente tem que evitar ao máximo situações em que a gente vai espalhar ainda mais o vírus. A gente tem que evitar situações em que a gente vá contrair o vírus. Então, havendo a necessidade de sair, se proteger, usar máscara, evitar tocar o rosto após encostar a mão em qualquer lugar, sempre fazer higienização das mãos, higienização dos punhos, que muitas vezes a gente esquece, tomar cuidado com os olhos, que também são portas de entrada para os vírus, e em especial ao grupo de cardiopatas, né, hipertensos, idosos, que são parte do grupo de risco, diabéticos, de forma alguma deixar de tomar medicação, de forma alguma. A gente está entrando num período em que há aumento de pressão, então ficar atento a isso, ficar atento a qualquer sintoma desses que nós falamos anteriormente, estar em contato com o seu médico, precisa ir ao consultório, não deixe de ir, se proteja, vá, porque às vezes você indo ao consultório você evita que você evolua aí com um infarto, com alguma coisa um pouco mais grave, e havendo qualquer desses sintomas, procurar o hospital que a gente possa examinar, avaliar, descartar e, acima de tudo, orientar de forma adequada. Muito obrigada, te agradeço literalmente de coração, Imagina, doutor. Um prazer, obrigado pelo convite. Obrigada. Nós conversamos com o doutor Tiago Guaiume, ele que é cardiologista e veio dar essas dicas importantes aqui para a gente. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou aqui o nosso espaço no Gente Interessante. Eu devolvo para você, Elias. Como sempre, eu tenho certeza que você adorou o programa. Os nossos entrevistados sempre são aquele que você vive solicitando. Mande as suas sugestões nesse nosso endereço aqui. Nós teremos o maior prazer de atender o seu pedido. Gente Interessante volta num próximo programa, agradecendo a sua audiência. Até lá.